A história já vai começar. Mas antes de começar essa história, você sabe o que é uma oferta a Deus? Bom, vamos pensar. Quando amamos alguém, queremos agradá-lo, não é mesmo? E dar um presente, por exemplo. E como podemos agradar a Deus? Ofertando algo. Mas o que podemos ofertar? Não é só dinheiro. Pode ser uma doação de alimento ou roupa, uma doação do nosso tempo, parando para conversar com algum idoso, ou para rezar, ao invés de ver vídeos ou jogar. Hoje vamos contar a história das primeiras crianças da Bíblia, os filhos de Adão e Eva. Vamos falar sobre a oferta que os irmãos Caim e Abel fizeram a Deus e sobre seus sentimentos. Esta história está no livro do Gênesis, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Agora Adão e Eva não moram mais no lindo paraíso. Sua vida, que antes era tão alegre e feliz, está triste e infeliz. Mas, um certo dia, Deus deu a eles um presente. Eva estava grávida. O primeiro filho que Eva teve foi Caim. Depois, teve outro filho e se chamou Abel. Caim se tornou lavrador e Abel pastor de ovelhas. Passou-se um tempo. Caim e Abel foram levar suas ofertas para adorar a Deus. Caim levou do fruto de sua terra. Abel, o melhor cordeiro de seu rebanho, o primeiro carneiro nascido. O Senhor Deus ficou muito contente com a oferta de Abel e aceitou. Quanto à oferta de Caim, Deus rejeitou. Sabem, Deus conhece o nosso coração e só Deus sabe o que tinha no coração de Caim. Quando vamos ofertar, devemos ofertar com alegria. Com um coração limpo, não podemos nos preocupar de abrir mão do que estamos ofertando. Seja o que for, devemos dar o melhor com alegria, seja nosso tempo ou dinheiro. Caim, vendo que Deus aceitou a oferta de Abel, ficou furioso e fechou a cara. Ele ficou com inveja de seu irmão. Então Deus disse a Caim: Por que você está com raiva e anda com essa cara emburrada? Se tivesse feito o que é certo, estaria feliz agora. Faça o bem que será aceito. E se continuares agindo mal, o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo e você precisa vencê-lo. Viram só? Deus está sempre nos vendo. Ele viu o rosto de Caim, assim como vê o nosso. Sabe se estamos nos comportando bem, se temos inveja de alguém. Ele fala em nosso coração, nos mostrando que é um pecado que está batendo à nossa porta e devemos afastá-lo. Mas em vez de Caim ouvir a Deus, ele deixou a inveja tomar conta de sua vida e convidou Abel, seu irmão, para ir até o campo. Chegando lá, Caim matou seu irmão. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim: Onde está seu irmão, Abel? Não sei. Por acaso, sou o guarda do meu irmão? Pois é, o coração de Caim continuava cada vez mais sujo. Não havia nem arrependimento do que fez. Deus conhece tudo. Só perguntou para dar uma chance de Caim se arrepender. Então, Deus o castigou. Da terra não teria mais seu fruto e viveria pelo mundo sempre fugindo. Dessa maneira, sairia da presença de Deus. E assim, Caim deixou sua terra e foi para outro lugar morar. E no lugar de Abel, Deus deu a Adão mais um filho. Seu nome era Sete, de onde sairia a descendência de Jesus.
E agora, com esse exemplo de vida real, como será a nossa atitude quando um colega ganhar um presente e nós não? Ou quando a mamãe agradecer nosso irmão por ter feito uma tarefa em casa. Quando uma professora der uns parabéns ao colega de sala pela boa nota. Vamos ficar tristes, com raiva ou feliz pelo nosso próximo? Se você fica triste quando uma dessas coisas acontece, cuidado! Isso é um sentimento de inveja. Isso vai deixar nossos pais tristes, assim como Adão e Eva ficaram pelo o que Caim fez com Abel. Se isso acontecer, devemos orar e pedir para Deus nos ajudar e tirar esse sentimento ruim. Pessoal, que história, hein? História difícil, triste, e eu imagino que assim como eu, vocês também ficaram impressionados, né? Bom, a gente tem que lembrar que Deus conhece o nosso coração, né? Nessa história, Caim estava ofertando algo bom, assim como o irmão dele, mas Deus de fato conhecia o coração e sabia que Caim não estava entregando com todo o amor que ele poderia entregar a Deus aquilo, diferente do seu irmão Abel. Mas Caim, ao invés de se retratar, de pedir perdão a Deus, de querer fazer melhor, de ser mais forte que esse sentimento, não. Ele deixou esse sentimento tomar conta dele. E é isso que a gente tem que tirar de lição. Deus sempre quer nos dar uma nova chance. A gente tem que estar atento a esses sinais de Deus. Então, por exemplo, em casa, para quem tem irmãos, ou quem tem um primo, um amigo, e que fica com esse sentimento, realmente tem que, na mesma hora, se controlar, pedir ajuda da mãe, do pai, da madrinha, da avó, do avô, para saber como lidar com esse sentimento, para querer fazer a vontade de Deus e vencer isso, para isso sair do nosso coração e a gente fazer então a vontade de Deus, aquilo que Ele quer, que é ajudar o nosso próximo, né? Ajudar o nosso irmão a ser melhor, ajudar a aprender coisas novas, a aprender com esse irmão daquilo que ele sabe melhor do que nós. Então a gente também tem que ser humilde de perceber, não, o meu irmão, o meu primo, o meu amigo faz isso melhor do que eu, então deixa eu aprender com ele, né? E eu tenho agora para finalizar esse encontro de hoje, que foi muito diferente, né? Com as vozes de vocês, ficou muito lindo, a gente ficou muito orgulhosa aqui ouvindo. Para finalizar, eu tenho uma história de 2 irmãos para contar para vocês. Vocês conhecem São Bento e Santa Escolástica? Então agora nós vamos ouvir essa história. São Bento e Santa Escolástica eram irmãos. Eles nasceram numa família muito rica e nobre na Itália. Ao nascer, eles perderam a mãe, mas nem por isso eles deixaram de receber uma ótima educação e uma excelente educação religiosa. Tanto que Escolástica, ainda novinha, já sentia um desejo muito grande de entregar todo o seu coração, todo o seu ser para Deus e ser religiosa. Ela já sentia a vocação para freira. E São Bento, da mesma maneira, também sentiu esse desejo. São Bento fundou o primeiro mosteiro do Ocidente e logo depois Santa Escolástica seguiu seus passos. Ele cuidava do ramo masculino e ela do ramo feminino. E assim eles foram seguindo, entregando orações pelo mundo todo. As regras para o mosteiro de São Bento eram bem rígidas. Eles não poderiam se encontrar mais do que uma vez ao ano. Então, eles tinham esse momento para partilhar, para conversar, porém, somente uma vez ao ano. E eles se gostavam muito. Como irmãos, eram muito unidos. E eles tinham esse desejo de se encontrar, de estar mais próximo. Mas eles entregavam toda essa saudade em sacrifício para Deus. E em certa ocasião, onde eles estavam nesse encontro,
Eles conversaram muito o dia inteiro, foi uma conversa muito boa e chegou a hora de ir embora. São Bento então anunciou que ia embora para a irmã e ela pediu para ele: suplico-te que não vás agora, para podermos conversar até amanhã sobre as alegrias da vida celestial. Que me dizes, irmã? De modo algum posso passar a noite fora do mosteiro. Ante essa resposta, a santa apoiou nas mãos a cabeça e rezou durante alguns instantes. Até então, o céu estava límpido. Quando, porém, ela levantou a cabeça, os trovões começaram a aparecer. Uma chuva muito forte caiu. Relâmpagos violentos estavam ali. E aí, ele não pôde nem pensar em sair de onde estava. Que Deus Todo-Poderoso te perdoe, minha irmã. O que fizeste? Supliquei a ti e não quiseste atender-me. Roguei ao meu Senhor e ele ouviu-me. Agora sai, se podes, e regressa ao mosteiro. Olha só, Santa Escolástica mandando ele voltar, né? Ela sabia que ele não ia ter condições de voltar. Então ali, São Bento entendeu que Deus queria que ele fizesse a vontade da irmã e ficasse mais um tempo com ela. E eles passaram a noite em oração, conversando, né, sobre as coisas de Deus, sobre, né, como fazer mais a vontade de Deus. Então, pessoal, esse é um grande exemplo de vida. São Bento e Santa Escolástica viveram assim como nós, né? Foram pessoas que buscaram cada vez mais fazer o que é certo. Então, muitas vezes, a gente quer fazer o bem, quer fazer o que é certo, mas não é muito fácil. A gente tem que ter força de vontade, vencermos esses sentimentos ruins que podem vir no nosso coração, né? Então, para finalizarmos o encontro de hoje, nós vamos fazer a oração, uma oração poderosa, a oração de São Bento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, saudades muita!